E aí, galera, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre, estamos de volta, mais um episódio extraordinário, estrogonófico, estou aqui com meus brothers, Marcelão, fala Marcelão quase entrou na câmera aqui agora, boa, eu, Alberto Narral, rapaziada, estamos de volta, hoje vamos fazer um episódio interessantíssimo, como todos os episódios são interessantes, mas a gente vai lembrar um grande nome da história do Botafogo. A gente fez isso com um personagem lá atrás, que foi o nosso Manguinha, muito legal, inclusive, a repercussão. A gente ficou bastante feliz, a esposa do Manga, a Maria Cecília, esse vídeo chegou até ela, e ela ficou bastante feliz, e a gente, particularmente, mais felizes ainda, porque esse é o objetivo, né? Que a gente resgate a memória do Botafogo, fale desses personagens, mas de uma forma que valorizar esses caras, né? E é uma forma, acho que bem bacana quando tem esse feedback. E hoje a gente vai falar de um personagem que, evidentemente, não pode ficar de fora. Se fala de Botafogo, futebol e regatas, a gente tem que falar de gol, né? Foram muitos gols na história do Botafogo de Futebol Regatas e, a gente tem que falar do cara que fez o maior número de gols da história do mais tradicional. Quem é? Você sabe quem é, né? O nosso Valdir. Quem é? Valdir? Valdir Cardoso Lebrego. Quarentinha, a gente vai fazer uma pequena homenagem ao nosso 40. Marcelão, tá tudo bem, Marcelo? Tá tudo tranquilo? Beleza? Tranquilíssimo. Narral, de boa? Beleza. Então, rapaziada, a gente vai começar essa bagaça, mas só que antes, se você não é inscrito no canal, meu bom, dá essa moral pra gente, a gente está começando essa trajetória, mais uma vez vou contar isso, nós não fazemos uma divulgação organizada ainda, ela é orgânica, por razões estratégicas mesmo, porque é questão de tempo também, né? Então dá essa força pra gente, porque vai chegar a mais pessoas. Já aproveita e curte o vídeo, tá de bobeira ali, é só meter lá e vamos embora que vamos juntos. Rapaziada, a gente vai começar essa trajetória do início e vamos fatiar em 3 partes, que na realidade a história do Quarentinha no Botafogo, eu penso que são 4 partes, mas enfim, nós vamos fatiar em 3 e vamos cair dentro. Então a gente vai começar do início e eu vou lá atrás. Vou voltar às origens, né? Normalmente sou eu que faço as coisinhas mais antigas. Vamos voltar lá atrás. E antes da gente falar do nosso Valdir Cardoso Lebrego, a gente tem que falar do Luiz Gonzaga. Quem é Luiz Gonzaga? O rei do Baião? Não, Luiz Gonzaga é o pai do nosso Quarentinha. O Quarentinha, se é Quarentinha no diminutivo, nós temos o 40, né? O 40, o pai do Quarentinha. O 40 foi um grande atacante do futebol paraense, um cara que era referência na época. E ele, além de voar abaixo no futebol paraense, ele vem para o Rio de Janeiro, cara. Tem até no livro do Rafael Cazé uma menção bacana a uma letra do Dorival Caymmi, se não me engano, que é "Peguei o Ita do Norte e veio para o Rio morar", não é isso? Então, o nosso Luiz Gonzaga, ele pegou o Ita do Norte e veio para o Rio jogar. Pois é. O 40 veio jogar no Vasco, ele teve uma passagem rápida pelo Vasco, chegou com uma perspectiva interessante, mas era bem complicado, né? O cara que morava no Pará nos anos 30, ele veio em 1933, imagina, chegar na capital federal, era outro cenário. Então o cara teve uma certa dificuldade, não deu muito certo, e depois teve uma rápida passagem pelo São Paulo e depois volta para o futebol paraense. E o ano de 1933, enquanto o Luiz Gonzaga estava aqui jogando, o nosso Quarentinha estava onde? Estava na barriga da mãe, meu camarada, porque a mãe estava grávida dele, ele nasce em 1933, no dia 15 de novembro. Lembro bem desse dia, porque eu faço aniversário no dia 14. Só que aí, Quarentinha, não somos contemporâneos, né? Mas muito bem. Bom, o Quarentinha segue os passos do pai, joga no futebol paraense, começa a se destacar legal, aí seleção paraense, começa a chamar a atenção, todo mundo, pai, e ele vai para o futebol baiano. E aí ele vai para o Vitória, vira ídolo no Vitória, e vai jogar pela seleção baiana também. E aí, onde é que entra o Botafogo nessa história, meu amigo? O Botafogo vai fazer um amistoso em Salvador.
ele vai fazer um amistoso contra essa seleção baiana que se preparava para o Campeonato Brasileiro de Seleções. E a seleção baiana tinha um tal de Quarentinha na sua formação de ataque. Aí o cara arrebenta com o jogo. Arrebenta. O jogo foi 4-1 para a seleção baiana. Olha só, cara, isso em 1953. E aí o treinador do Botafogo, Gentil Cardoso, falou: tem um cara ali meio cabeçudo ali, hein? Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Olha, vira o ano de 54 e o Gentil Cardoso chega e fala: olha, tem aquele cara lá que acabou com a gente, amassou a gente, né? Que tal? E aí o Botafogo vai para cima do Quarentinha e contrata o Quarentinha em 1954. Fazia sucesso, fez sucesso pela seleção baiana e pelo Vitória. Alguns clubes estavam interessados nele, mas só que o Botafogo conseguiu ser mais rápido e trouxe. Bom, muito bem. O Quarentinha chega e, cara, já no primeiro treino ele arrepia geral. O Botafogo estava disputando o torneio Rio-São Paulo e aí a grande expectativa é se ele ia poder estrear ou não. O cara já estreia, meu irmão, fazendo gol logo na estreia. E contra o São Paulo, o Botafogo mete 5-1 no São Paulo e o curioso é que o gol do Quarentinha é de pênalti. Aí você vai falar assim, pô, mas curioso, de pênalti? Porque ele coloca a sua marca registrada, ele quase mata o goleiro, ele só não mata o goleiro porque o goleiro sai da bola. Dá um tijolo, um foguete, que essa era certamente a marca registrada do Quarentinha. O cara tinha um torpedo, um misso na perna esquerda, e era um negócio complicado. Meu pai sempre falava isso, na hora da falta à barreira, ficava um tal de nego se encolher na barreira, que vinha uma porrada se pegasse na barreira, e muita gente até brincava, dá a primeira na barreira que a segunda abre geral, né? E o Quarentinha começa... O Newton Santos falou disso? Claro, manda aí. Uma entrevista do Newton Santos para a Hora da Estrela, para mim, para o Márcio Brandt, o Newton falava assim, que futebol é malandragem, criticando o Renato Gaúcho, né, tal. Falou assim que o Botafogo cansou de ganhar jogo com gol de falta do Didi. Mas a gente combinava o seguinte, as duas primeiras são do 40. E a gente falava assim, dá na barreira. Quando vinha a terceira, o 40 tomava uma distância maior ainda. E aí, quando o Didi batia a falta, não tinha uma barreira, era uma fila, um atrás do outro. Pois é, vamos escolher um biombo. Galera, todo mundo no biombo ali. Pois é, então o nosso Quarentinha, ele começa bastante bem, né, cara? O cara já mete um gol logo na estreia, só que é o seguinte, cara, o time de 54 do Botafogo foi um time bastante complicado, tinha uns nomes bons, né? Você vai falar, tinha o Garrincha, mas o Garrincha estava começando no Botafogo, já estava fazendo o escarcéu, mas não era o Garrincha que se tornou, né? Mas tinha nomes muito importantes, tinha o Carlyle, tinha o próprio Newton, que o Marcelo cita, então, grandes jogadores, e alguns que estavam chegando no Botafogo. Bom, a campanha era das melhores, o Quarentinha ainda, né, claudicando, buscando seu espaço. Em 55, o Botafogo faz uma excursão bem bacana na Europa, nós já falamos sobre isso, a primeira grande excursão, mas o Quarentinha não se firmava, não era titular absoluto. Para quem não sabe, o Quarentinha não era um centroavante de ofício. Ele era um cara, muitas vezes jogava de meia esquerda, chegou a jogar até de ponta esquerda, né? Dependendo da formação do ataque, e às vezes funcionava como centroavante. Mas ele era um cara de uma certa movimentação e, como eu já falei, era um chute forte. Só que o Botafogo tinha uma linha de ataque, os moleques estavam surgindo, né? Dino da Costa, Vinícius, aquela coisa toda, então não sobrava muito espaço para ele. Moral da história, ele não estava com tanto espaço, e aí o Botafogo resolve emprestar o Quarentinha. Mas por que emprestar? Você lembra que eu falei que o Gentil Cardoso era o treinador do Botafogo, né? Quando desse amistoso que o selecionado baiano arrepiou. Pois é, Gentil era o técnico do Botafogo, a campanha de 54 não foi legal e ele acabou vazando. Assume o Zezé Moreira. E o Zezé Moreira foi o treinador naquela excursão incrível para a Europa e tal. O Zezé não estava vendo muito espaço para o Quarentinha. E o Gentil Cardoso vai para onde? Vai para o Bom Sucesso. E aí, quando o Gentil chega no Bom Sucesso, viu que o Quarentinha, aquele cabeçudo, que ele chamava o cara de cabeçudo, né? Então, tá aquela história do Garrincha, né? Do teste psicotécnico, vai fazer o desenho no ser humano, lá ele bota um boneco lá, que ele bota um palito, uma cabeça gigantesca, e quiseram quase que prender o Garrincha, aí eles falaram, olha só, isso aqui é o 40, nosso bravo Quarentinha. E o Gentil vira e fala assim, cara, eu tenho um cara, o Quarentinha está encostado no Botafogo, e pede o Quarentinha por empréstimo, e Quarentinha vai para o Bom Sucesso em 1956, um pouquinho antes do Campeonato Carioca. Ele já estreia no torneio Rio-São Paulo,
o Bom Sucesso ganha por 2-0 da Portuguesa, né? Torneio o Rio São Paulo não, torneio início, tá maluco? Torneio início era aquele torneio de partidinhas de 10 minutos cada tempo e tal, acabou, vai para o número de escanteios, empatou, o número de escanteios é pênalti. E o Bom Sucesso estreia jogando contra a Portuguesa da Ilha, ganha por 2-0. Alguns jornais dizem que ele fez 2 gols, mas eu vou no Rafael Cazé, que faz uma biografia legal, ele coloca um golzinho só. O Bom Sucesso faz a sua campanhazinha ali bastante honesta no campeonato carioca, porém, o Quarentinha, ele é o 4º artilheiro do campeonato, jogando pelo Bom Sucesso. Ele faz 15 gols, o artilheiro do campeonato é o Valdo, que jogou no Fluminense, faz 22, o cara faz 15 pelo Bom Sucesso. Aí, meu amigo, falaram, opa, porra, traz o cara de volta. E aí, em iníciozinho, né, de 1957, o nosso Quarentinha está de volta ao Botafogo. Só que aí é o seguinte, com mais experiência e com a faca nos dentes, meu amigo, porque ele tinha sido emprestado e aí ele volta para o Botafogo. E aí ele volta em 1957 e o túnel do tempo, que não vai nem ter túnel do tempo, porque já estamos em 57, eu vou chamar meu brother, Roberto Narral, que o Narral vai contar agora a saga dessa criança, que aí sim o Quarentinha começa a chegar junto. Diz aí, Narral. Fala, pessoal, beleza? Então, exatamente aí, né, dá uma guinada, uma virada na história do Quarentinha no Botafogo. Ele chega em 57, até uma conversa do então diretor do Botafogo de futebol, João Saldanha, né, conversando internamente, pô, a gente está precisando de goleador. Ele fez gol adoidado pelo Bom Sucesso, traz ele de volta. E ele voltou, e a partir daí, né, ele começou a fazer gols. Foi importantíssimo na campanha de 57, que o Botafogo foi campeão, né, o 6-2 no Pó de Arroz. Ele foi o vice-artilheiro do Botafogo, o artilheiro foi o Paulinho Valentim. E desse campeonato, como o Eduardo já citou, ele jogou, o João Saldanha, já técnico agora, ele jogou muito de ponta esquerda, não gostava muito não, mas ele ficou muito de ponta esquerda e às vezes também caía mais para o meio. E em 57 ele fez, no Campeonato Carioca, 13 gols, como eu falei, e no geral, no ano, 19. Mas em 58... com a chegada do Zagallo, e muitos falam que o Zagallo foi muito bom para a arrancada dele de gols, né? Vários jogadores da época e jornalistas, ele que não gostava muito de ficar na ponta esquerda, ele vai mais para o meio, fica mais de ponta de lança, vamos dizer assim, vai para o ataque de ponta de lança, e aí ele desanda realmente a fazer gols. Ele faz quase 50 gols em 58, quase 50 gols, isso no geral do ano, quase 50 gols em 59, quase 70 gols em 60. E ele consegue, isso eu estou falando do cômputo geral, considerando amistosos, Rio São Paulo. Em termos de campeonato carioca, ele foi artilheiro nos 3 campeonatos. Por coincidência, né, exatamente o Botafogo não foi campeão. Em 58, em 59, 60, ele foi artilheiro do Campeonato Carioca nesses 3 anos. Ele também foi artilheiro do torneio João Teixeira de Carvalho, que foi disputado em 58, no período da Copa do Mundo. Ele foi artilheiro desse campeonato com 10 gols, uma competição curta, pequena, e ele foi artilheiro. E também foi artilheiro do Rio São Paulo de 60. Então, assim, ele tinha status ao longo desses anos, 57, 58, 59. O Brasil já era campeão do mundo em 58. E ele tinha status de jogador, embora não tenha participado, né? Ele tinha status de jogador de ponta, de campeão do mundo, jogadores de ponta. E em 59, ele é convocado para a seleção carioca, um amistoso, contra River Plate, ele faz gol, e também é convocado para a seleção brasileira. E ele disputa jogos em 59 e 60 pela seleção brasileira, é campeão da Taça Bernardo O'Higgins contra o Chile, essa era disputado, Brasil e Chile. Ele, nesses 2 anos, ele faz 9 jogos pela seleção e 11 gols. Quer dizer, nesses 2 anos, uma média de mais de 1 gol por jogo. Então, não é brincadeira, não, né? Ele era bastante tímido, né?
e criou uma relação de amizade com o João Saldanha. O João Saldanha gostava muito dele, e até para tirar essa timidez dele, em muitos jogos o colocou como capitão, para tentar tirar essa timidez dele. E essa amizade continuou, mesmo após João Saldanha tendo deixado de ser técnico do Botafogo, essa amizade com o Quarentinha perdurou durante a vida toda. Uma outra coisa também interessante, que ele era muito amigo do Garrincha. Eles tinham algo em comum, que era caçar passarinho, né? Então, eles frequentavam a família, né? Ele, com a esposa, frequentava com os filhos, frequentava a casa do Garrincha, o Garrincha frequentava a casa dele e se sentia em casa, mexia na panela, no fogão, se sentia exatamente em casa, o Garrincha na casa do Quarentinha. Então, eles tinham essa relação de amizade. E esse foto que o Eduardo citou realmente é engraçadíssimo, né? Do boneco, que é de palitinho com a cabeça gigante, né? Que a marca é registrada, é um dos apelidos, né? Do Quarentinha, né? Cabeção, cabeça, e assim vai. Então, deixa eu que me perdi aqui, que é muita informação. Então, o Quarentinha tem uma história interessante do Quarentinha com o Garrincha. O Garrincha, numa dessas fugidas para a casa do Quarentinha, ele, às vezes, queria fugir um pouquinho da dieta e do que a Elza Soares colocava para ele, e aí ele ia para a casa do Quarentinha e acabava indo para uma birosquinha próxima. E aí, às vezes, levava a filha, Maria Alice, criança, e também na época tinha o filho, Jorge também, na época o Quarentinha tinha só 2 filhos. E levava a Maria Alice. Tem um fato interessante, que numa dessas vezes que foram na birosca, o Garrincha pediu lá o almoço e estava demorando a sair o almoço, e o Garrincha, daquele jeito dele, pegou a colher, bateu assim e falou: como é que é? Vai sair essa porra ou não sai? E aí, a Maria Alice, criança, ficou com isso na cabeça. O que a criança fez? Dias depois, em casa, com a família, Quarentinha presente, não, Quarentinha todo tímido, todo, né? Não era de ficar falando palavrão, todo. O que acontece? A babá estava demorando a trazer a sentada à mesa, e a babá não estava demorando a trazer o almoço. E o que ela fez? Pegou a colher, bateu na mesa e falou: como é que é? Essa porra sal não sai? Diz que o Quarentinha, ela mesma disse isso, que o Quarentinha, né, que o pai olhou assim, fuzilando, né? Tipo, pô, não é essa educação que eu dou, né? Mas ela aprendeu isso com o Garrincha, né? Viu e acabou repetindo. Então, assim, para mostrar como o Garrincha e o Quarentinha tinham esse laço de amizade. Amizade dentro de campo, né? Fora de campo. E nessa, o Quarentinha conseguiu emplacar, né, com esse entrosamento dentro de campo, 3 artilharias seguidas do Campeonato Carioca, que, na época, né, era o campeonato mais importante, que era o campeonato estadual, e ele foi artilheiro 3 vezes, 58, 59, 60. E aí vem 61, né, Marcelão? Eu vou falar sobre 2 anos do 40 que foram ruins. Tá? 61 começou, ele jogou uma excursão que o Barroso fez pelas Américas, Peru, Colômbia, Costa Rica, Equador, Chile. Quando chega no Rio e São Paulo, já começa a ter algumas contusões. Dos 12 jogos, só jogou 4. Mais 2 amistosos em Minas, no meio do Rio e São Paulo. Assim. E no último jogo do Rio e São Paulo, que foi de 23 de abril de 61, uma vitória do Botafogo contra o Santos, 2-1, lá no Pacaembu, ele tem uma contusão que parecia grave. Mas o pessoal da seleção queria o 40 da seleção. Né? E tinha 2 jogos para jogar em Assunção, no Paraguai, que era, assim como o Nahal falou, do torneio Bernardo O'Higgins, que era contra o Chile, né? Tinha a Taça João do Cruz, que eram 2 jogos contra o Paraguai, assim como tinha a Copa Roca Argentina, contra a Argentina, etc. E levaram para a seleção
para ele jogar os 2 jogos sem condições físicas, com o joelho inflamado, né? Bom, ele jogou o primeiro jogo, mas foi substituído. No segundo também. E aí agravou-se a contusão dele no joelho. O pessoal da seleção falava assim, não, daqui a um mês ele está de volta, não sei o quê. Operou o joelho em maio. E esses jogos da seleção foram 30 de abril e 3 de maio. E aí ele começou, não ficava bom, começou a ficar meio deprimido, teve insônia. Aí acharam que tinha algum foco de infecção, inflamação. Operaram as amígdalas, extraíram 4 dentes dele, que pareciam focos de alguma infecção bacteriana e tal, e não resolveu nada. Em setembro, ele sem jogar, né? Em setembro, ele opera de novo o joelho. Cara, ele não joga mais esse centroavante. Não joga o Carioca, que o Botafogo foi campeão, não vai à excursão da Europa com o Botafogo. Ele só volta no Rio e São Paulo de 62, no início do ano, assim, mais ou menos. E completamente fora de forma, né? Ele, nesse Rio e São Paulo, a gente já falou sobre ele, o Barroso foi campeão, ganhando o Palmeiras de 3-1 na final. E só jogou o primeiro tempo contra o Vasco, jogou até os 15 do segundo contra o São Paulo, até os 20 do segundo contra o Flamengo, né? Então, não estava bom. Depois disso, ele tentou jogar alguns amistosos, né? Às vezes começando e sendo substituído, às vezes sendo substituído, às vezes pintando no lugar de alguém. E o Carioca começa dia 1º de julho, né? O Quarentinha não vai para a estreia. Joga na segunda rodada o jogo todo. Mas não joga na terceira, não joga na quarta, não joga na quinta. Ele só começa a se firmar mesmo como grande goleador do Botafogo de novo, né, novamente, numa derrota para o Vasco dia 4 de agosto, né, quer dizer, um mês depois. Quer dizer, ele passou o ano de 61, grande parte, sem jogar, né, uns 8 meses. De 62, jogou pouco, até esse jogo contra o Vasco, na 6ª rodada do Campeonato Carioca, em agosto, início de agosto. Mas ele era tão bom, e fazia tanto gol, que ele chegou, ainda teve tempo de ser o vice-artilheiro do campeonato, com 17 gols, um golzinho atrás do Salzinho. Tá? Resultado, o 40, que podia estar na Copa do Mundo de 62, que estava na seleção de 61, até se machucar, né? Perdeu a chance de ir para a Copa do Mundo, daquele bicampeonato maravilhoso, que o Garrincha e o Botafogo fizeram miséria, né? O Botafogo, Copa de 62, Pelé se machucou, a Marildo entrou no lugar dele, foram 5 titulares. Então, Santos, Didi, Garrincha, Marildo e Zagallo. Podia ter 6, se o Corinthians estivesse lá, né? Então, essa foi a grande tristeza da carreira do 40, foi essa contusão que ele teve, maltratada, e prejudicou ele em 61 e metade de 62. Né? Mas mesmo assim, o 40 é o maior artilheiro da história do Botafogo. Né? E essa coisa da cabeça, o Narral, o que me falaram foi na seleção. Resolveram fazer um teste psicotécnico lá, o médico. Aí ele desenhou uma cabeça enorme, como vocês falaram, né? Aqui mesmo. Aí o médico falou assim, Carlinhos, já viu um homem assim? Aí ele falou assim, é que o senhor não conhece o Quarentinha. Essas palavras que me falaram lá, o Vitor Santos, aquele pessoal que jogava com ele. Entendeu? Então, o 40 é um grande ídolo do Botafogo. Apesar de não ter estado mais na seleção de 61 depois da contusão, e não ir em 62 para a Copa do Mundo, em 1963, onde está o Quarentinha, além de fazer gol para caramba no Botafogo, de volta
a seleção brasileira. Isso aí eu convoco o companheiro Edu, do lado certo agora. Isso. Tá? Então, Quarentinha, como o Marcelo fala, né, esse momento 61, 62, que em tese era para ser o ápice, né, porque o cara vinha, né, foguete não tem ré, amigo, o cara estava chegando ali para convocado, era uma figura, vou dizer certa e complexo, mas era muito provável que seria convocado para a Copa de 62, montou uma dupla interessantíssima com o Rei, né? Como o Narral citou, a média de gols da criança era bizarra, não é nem isso. Você tem um cara que encaixa com o Pelé, com a forma de jogar do Pelé, e tu não vai levar? E o cara com a média? Então, assim, era muito, muito provável que seria convocado. E aí, como o Marcelo cita, essa lesão que acaba prejudicando, de fato, a carreira. Por mais que o Quarentinha voltasse a ser convocado e voltasse, evidentemente, a fazer gol, porque gol para ele era algo absolutamente normal, ele não era mais o mesmo jogador. E a idade vai chegando, a lesão maltratada, na realidade, acabou realmente prejudicando demais o Quarentinha. E em 64, não sei se ele volta para o Botafogo, quer dizer, volta para o Botafogo, né? Ele fica, em tese, bom, segue o rumo, chega a 64, ele consegue no início, parece que vai emplacar, mas vai perdendo espaço novamente, chega a jogar nos aspirantes, inclusive. E aí chega o momento, né, cara? Chega o momento de dizer adeus, porque o Quarentinha estava com 30 anos para 31 anos, e chega uma proposta, já tinha completado 31 anos, aliás, e aí, cara, ele já sem espaço, vendo que a situação, os ex-companheiros já não estavam mais, né? Lembrando, né, aqueles grandes companheiros históricos, Garrincha já tinha ido para o Corinthians, ia para o Corinthians em 65, na realidade, o Zagallo estava encerrando carreira, Nilton Santos já tinha parado, então aqueles grandes companheiros da sua trajetória no Botafogo já não estavam mais. Então a cabeça do Quarentinha já também não respondia da mesma maneira, né? O cara, como o Narral citou, um cara muito tímido, introspectivo e tal, se dava muito bem com Garrincha, um grande parceiro, você vê que os caras começaram a sair, e aí o ambiente acaba ficando esquisito, o cara não começa a se sentir em casa. Recebe uma proposta para jogar no futebol colombiano, e aí nosso Quarentinha vai voar pelos campos da Colômbia, e depois ele ainda retorna ao futebol brasileiro, né? Tem uma passagem muito rápida pelo Olaria, e depois encerra no futebol catarinense, jogando no América. O Quarentinha é um jogador, é tão extraordinário o que ele fez, porque quando você é um centroavante, né? Normalmente um centroavante, que é o cara que vai ser o striker, é o cara que vai definir as jogadas. Mas como a gente citou aqui, o Marcelo citou, inclusive, a questão do posicionamento, o Narral fala da questão do Zagallo, que é realmente fundamental, né? Zagallo, quando chega, mesmo como falso ponto esquerdo, tiveram que encontrar um espaço mais centralizado para o Quarentinha, e aí, meu irmão, o gol está mais perto, né? Então vamos sentar a raquete. O Quarentinha é tão extraordinário que até hoje ele segue disparado como o maior artilheiro da história do Botafogo, com 313 gols. É isso, 313. Aí você vai falar, fulaninho fez no teu... Meu amigo, o cara não era centroavante, irmão. O cara, ele jogava nas posições centralizado para o lado esquerdo, né? E era um jogador, como o Marcelo cita, no auge, sofre uma lesão gravíssima que impediu o cara... 313 que eu falei, então ele podia estar pelo menos com mais uns 40 para dar para usar o apelido, mais uns 40 aí. Essa criança, com 40, né? 4 é presente demais na vida do Quarentinha. O Quarentinha merece ser homenageado sempre pelo Botafogo, pelos torcedores do Botafogo. Ele está lá naquele bandeirão, ele está lá no Muro dos Ídolos, e a família do Quarentinha está aí. Um abraço a todos eles e a importância desse jogador extraordinário, quietão, cabeçudo, chute forte, arrebentava a barreira, um jogador imortal. Não comemorava muitos gols. Tinha que era pago para fazer isso. Obrigado. O homem que não sorria, não é isso? O artilheiro que não sorria. Essa onda.
Exatamente, que é o livro. Aliás, o livro do Cazé, muito legal. Aí, ó. Muito legal. Pô, vale a pena. Rafael Cazé é um historiador de ponta. É dos nossos, hein? Esse cara é dos nossos. Mas, enfim. Quando ele voltou a assumir a posição do Botafogo, já entrando em forma, no Campeonato Carioca de 62, ele fez 17 gols em 19 jogos. Mesmo entrando em forma ainda, né? Depois de tanto tempo sem jogar, assim, continuamente, o cara não era mole, não. E aquilo, né, cara? A gente sempre é importante a gente contextualizar, porque a década de 60, década de 50, que ele chega, né? Mas a gente está falando isso da década de 60, a medicina não é a medicina de hoje, irmão. E até a fisiologia era diferente. Então, um jogador já chegando aos 30 anos, o pessoal já olhava meio torto. É impressionante, mas era isso. O cara, 30 anos, já era visto como veterano. Então, exatamente. e o cara tinha 31 anos, vindo de operação, arrancaram 400 dentes do malandro lá para poder ver o que era, se era um foco dentário, operaram a amígdala. Porra, fizeram o diabo a 4 no cara, um monte de experiência no maluco, não curava. Então, o jogador de futebol, hoje a gente já conversou sobre isso, né? O cara está com desconforto aqui, bom, vamos poupar o maluco para não ter um problema maior. Naquela época você jogava mancando, irmão. Você jogava, porra, vai de qualquer jeito. A gente tem milhares de histórias, o Garrincha, o Garrincha talvez seja o mais icônico de todos, mas era comum você fazer infiltração, e o Quarentinha fez várias, até ele ser operado, e o que acabou prejudicando a carreira dele. Então, o nosso Valdir Cardoso Lebrego, o Quarentinha, cara, é de tirar o chapéu, é de tirar o boné para o nosso Quarentinha. Pô, um grande, um imenso, um extraordinário jogador, artilheiro e um personagem incrível do Botafogo de Futebol Regate. Muito obrigado, Quarentinha. 40, o homem que gosta de 40 segmento na vida do cara. Marcelo, mais alguma coisa? Não. Para mim tá bom. Não, é isso aí, falamos tudo aí. Falamos tudo. Tudo não, né, cara? Tudo não, porque, porra, Quarentinha, a gente podia ficar falando o dia inteiro aqui. Galera, é isso aí, Botafogo História. Se você... Olha, eu lembrei. Meu filho já me dá na dura. Se você conhece alguma outra história do Quarentinha, pô, coloca aqui embaixo, cara. Se você quer que a gente conte a história de algum outro grande nome do Botafogo, coloca aqui embaixo. Pô, a gente faz com o maior prazer. Agora vai botar um Safardana qualquer também aí, que aí não dá, né, meu irmão? Tem muito. Botafogo tem muito nome pra gente contar. Então a gente já fez lá atrás com o nosso Manga, agora a gente faz com o Quarentinha, e a Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Se você gostou do vídeo, curte, cara. Se você não está inscrito, Marcelo, chega junto então. Vai lá. Olha aqui, ó. Tem um sininho aí embaixo. Não é tão bonito que nem esse. Não. Mas, ó, dá uma clicadazinha nele para se inscrever no canal e receber as informações ou até algumas novidades para muita gente, né? Que são, na verdade, novidades do passado. Do passado, pode crer. Venha com a gente, porque vale a pena. Galera, muito obrigado mais uma vez. Agradecer os comentários, pô, sempre muito gentis. Até porque se não for gentil, vai tomar uma raquetada também. Se chegar junto aí com graça. Mas, sério, muito obrigado pelos comentários aí, pela rapaziada que está dando uma força pra gente. Vamos juntos, vamos fazer juntos essa trajetória. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Segunda-feira tem live, hein? 19 horas, estamos juntos, chega junto. Abraço, galera. Fiquem bem. Valeu.